né? Estamos ao vivo já. As novas revelações que você não pode desprezar. Mas tem as velhas revelações também, que você não pode desprezar. Eu me lembro, eu paro para me lembrar, quando eu falo sobre isso, eu paro para me lembrar do livro de Atos. Você vê que uma vida foi uma vida, pessoal. Foi uma vida que Pedro aprendeu, que ele jamais poderia sentar para comer com o gentio. Uma vida inteira ele aprendeu que ele jamais poderia conversar com o gentio. Uma vida toda ele aprendeu que ele jamais poderia entrar na casa de um gentio. Uma vida inteira. Uma vida inteira. Não foi uma coisa que falaram para ele, não. Uma vida inteira. De repente, ele sobe a um certo local para orar. Como nós conhecemos em São Paulo, subiu na laje. Ele subiu na laje para orar. E era a hora do almoço. Então, enquanto o pessoal estava preparando lá a refeição, ele subiu na laje para orar. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, ele teve uma visão. A Bíblia diz que era um vaso, como se fosse um lençol. Um vaso no formato de um lençol. E a Bíblia diz que ali tinha vários tipos de animais. E a Bíblia diz que então o Senhor Deus falou para ele, ouvi uma voz do céu. Foi Deus que falou para ele, pega, mata e come. De início ele recusou, ele falou, não, meu Senhor, jamais toquei no que é imundo, jamais me alimentei do que é imundo, não, de jeito nenhum. E a Bíblia diz que Deus falou com ele, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E novamente falou, a Bíblia diz que por 3 vezes Deus falou com ele. Então quer dizer que ele resistiu a Deus por 2 vezes, na terceira ele aceitou, porque ele entendeu que não se tratava de alimento, mas que o Senhor Deus agora estava purificando os não-judeus, porque os judeus eram o povo de Deus, os gentios não, os gentios eram inimigos do povo de Deus, mas agora o Senhor Deus, por uma obra feita no Calvário, onde o Senhor Deus usou o Senhor Jesus por essa obra, ele estava trazendo o gentio purificado, né? E ele estava dizendo, da mesma maneira que eu estou salvando os judeus, pelo mesmo caminho que eu estou salvando os judeus, agora eu estendo essa salvação aos gentios também. Os gentios que eram impuros, agora eles não são mais. Agora eles são purificados por mim, porque eu purifiquei. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 11. Deixa eu ler para você, está escrito assim, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol. Era um vaso, formado de um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Irmão, todo entendimento que vem do alto, que vem de Deus, você deve acolher. Entendimento que vem do alto. Você viu que esse entendimento vinha do alto, ou seja, esse entendimento vinha de Deus. Porque tem entendimento que não vem de Deus, é raciocínio humano. E tem entendimento que não vem nem de Deus nem do homem, vem do diabo. É uma artimanha, um raciocínio que Satanás jogou e o homem acolheu, como se fosse ideia dele. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Então eu tenho que parar para identificar. A Bíblia diz, a minha ovelha, essa, conhece a minha voz. Eu tenho que parar para identificar quando vem de Deus e quando não vem. Porque se eu pertenço a Deus, eu vou ter a percepção, eu vou ter o entendimento que vem de Deus. Agora preste atenção. No qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Versículo seguinte. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Seguinte, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo seguinte. Segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. Deus havia purificado como pastor pela obra do Calvário. Esse contato do Senhor Deus com Pedro foi depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, na verdade, a obra no Calvário já havia sido feita. O gentil impuro se tornou puro, purificado por Deus. Porque, na verdade, a salvação ela vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. O Senhor Deus, ele veio para os judeus, o Senhor Jesus, mas os judeus não aceitaram, o povo dele não aceitou. E pelo povo de Deus não ter aceitado a Deus, abriu-se uma oportunidade para os não-judeus, os gentios. E essa oportunidade, ela se abriu por meio dessa obra que foi feita no Calvário, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Você compreende, sim ou não?
Agora essas pessoas, os gentios, que eram considerados imundos, que eram considerados impuros, agora essas pessoas tinham um direito também da salvação, como os gentios, como os judeus, por meio do Senhor Jesus. Você compreende, sim ou não? Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Versículo seguinte: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Você vê que o Senhor Deus, ele é assim. Por isso que você tem que prestar atenção. Quando ele foi falar com Pedro, ele já tinha feito uma obra lá no coração de Cornélio. Ele já tinha preparado. Talvez você não entendeu ainda. Quando Deus vem falar com você, é porque o milagre já está a caminho. A obra já foi feita. Quando o meu entendimento é aberto, é porque a obra já foi feita. Você vê que Pedro ainda estava meditando. Ele estava, vamos dizer assim, perplexo, vamos dizer dessa maneira, com aquela visão. Ele estava pensando, falou, puxa vida, que coisa. Quer dizer, agora então, quer dizer, ele estava meditando, ele estava entendendo ainda. E a Bíblia diz que ele até duvidava ainda no coração dele. Ou seja, ele não tinha certeza ainda. Mas de repente, ele ainda meditando, ele ainda pensando, bate-se a porta. Eram os varões que Cornélio havia mandado. Por quê? Porque há cerca de 2, 3 dias atrás, daquele momento, um anjo apareceu a Cornélio. E falou com Cornélio sobre Pedro. E mandou ele mandar buscar Pedro para vir explicar para ele sobre o caminho da salvação. Olha só que coisa séria. Então, às vezes você não entendeu. Puxa, eu tive um entendimento. Irmão, não fique só com esse pensamento que você teve entendimento. Fique com um pensamento. Se eu tive entendimento, é porque o milagre já está à porta. Porque o milagre já está chegando. Porque o que Deus quer fazer na minha vida, ou através de mim, já está batendo na minha porta. Você compreendeu, sim ou não? E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Versículo seguinte: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Irmão, quando a coisa vem de Deus, se existir alguma dúvida, ele remove. Ele remove, pastor? Sim, porque ele não é Deus de confusão. Você tem dúvida, pastor? Tem dúvida, não é de Deus. Por quê, pastor? Porque no momento que Deus perceber que existe uma dúvida, ele remove. Lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Ele apareceu a Gideão, conversou com Gideão. Gideão questionou. Gideão quis ver se era e falou: se é o Senhor mesmo, o Senhor tem esse plano, faz aí cair orvalho só no algodão. A Bíblia diz que pela manhã ele espremeu o algodão, encheu quase uma bacia. Ele falou: bom, se é o Senhor, faz cair orvalho só em volta do algodão. Agora, quando ele foi no outro dia de manhã, o algodão estava seco, todo molhado em volta. Chegou um certo momento que Gideão já estava preparado para a batalha, mas Gideão estava com muito medo. Por quê, pastor? Porque o ser humano, às vezes, ele é inseguro. O medo é a falta de confiança naquilo que Deus falou. Você compreende o que eu estou falando? E é uma coisa que você não deve aceitar. Por quê, pastor? Porque é um espírito. E a Bíblia diz que Deus não nos deu esse espírito. Ele não nos deu um espírito de medo. O espírito que Deus deu para mim e para você é o Espírito Santo de Deus. É o espírito de confiança. É o espírito da verdade. Você compreende o que eu estou falando? O que Deus falou com o Gideão? Ele falou: você está com medo? Faz o seguinte. Vai lá, pega o teu auxiliar e vai lá, vê o que está sendo dito. E ele foi bem devagar, ele e o auxiliar dele chegou perto lá do acampamento dos inimigos. Aí ele viu um cara comentando que o cara teve um sonho, e que um pão descia e rolava, e que aquele lá era Gideão. Aí a confiança veio. Por quê? Porque Deus é assim. Ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que deixa dúvida no coração. Quando Deus fala comigo, quando Ele fala com você, se Ele perceber que existe alguma dúvida, Ele vem e remove, mostrando, confirmando que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele quem falou, que Ele que está orientando. Olha o que Ele disse para Pedro, volta o versículo 20, por favor.
Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvida, porque eu os enviei. Quer dizer, se tinha alguma dúvida, agora não existia mais, porque Deus é assim. Pastor, faz uma coisa que há muito tempo, só que eu não sei, eu tenho dúvida. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele traz a convicção, ele traz a certeza ao nosso coração, que aquele plano é dele, que aquela vontade é dele. E às vezes quando nós queremos algo, chegamos diante dele e apresentamos, ele vai dizer, não é para fazer. Ou se ele tem um plano, ele vai dizer, olha, eu tenho um plano, mas não é agora. Ou ele vai dizer, eu tenho um plano e já está uma porta aí à tua espera. Você compreende o que eu estou falando? Mas ele não é um Deus que deixa dúvida. A dúvida não é dele. Ele não é Deus de confusão. Eu não sei se foi Deus que falou, se não foi. E se eu fizer e não foi Deus? Pode esquecer, não foi ele. Não foi ele. 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procuras. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eu sou o Pedro que vocês estão procurando. Qual é a razão que vocês estão aqui? Quer falar comigo o quê? Qual é o assunto? Versículo 22. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Você vê que Cornélio não era judeu, ele era gentio. Toda a nação dos judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Irmão, há 3 dias atrás, daquele momento, a obra já tinha sido feita no coração de Cornélio. O anjo apareceu, o anjo falou com Cornélio, Cornélio mandou os enviados dele. Repito, guarda com você. Puxa, Deus me deu um entendimento. Não é só entendimento que ele te deu. O milagre já está à porta, já está batendo. Agora é aquele negócio, meu irmão. Está à porta, quer dizer que ele ainda não entrou. Quem tem que abrir a porta? É você. Ou seja, você tem que confiar naquilo que Deus falou, porque a confiança naquilo que Deus falou, que é a fé, que é a convicção, que é a certeza, é isso que abre a porta. É isso que abre a porta. É isso que te enche de poder. Foi a fé que Abraão teve em Deus, que encheu ele de poder, de tal maneira que um homem com quase 100 anos de idade pôde ter um filho. Uma mulher com 90 anos de idade, irmão, presta atenção. Agora não era só o problema da esterilidade, não é só a questão da esterilidade. Agora também tinha a idade avançada. Ela tinha idade avançada. Quando o anjo falou para ela que ela ia ter, falou para Abraão que ela ia ter um filho, que ela estava atrás da porta, qual foi o pensamento dela? Ela falou, poxa, eu tenho quase 90 anos de idade, eu não tenho mais desejo sexual pelo meu marido, nem ele por mim. Ou seja, eu não ovulo mais, eu não tenho mais as regras naturais das mulheres, como é que eu vou ter filho? Quer dizer, é impossível. Quer dizer, fora ainda que eu sou estéril, né? Quer dizer, não se esqueça ainda que eu sou estéril. Mas só que quando Deus quer operar, não tem idade, não tem doença, não tem dificuldade, não tem esterilidade, não tem nada. Operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. No momento que Deus abriu o meu entendimento, pode ter certeza, o milagre já está à porta. O Senhor Deus deu a visão a Pedro, Pedro estava meditando na visão, só que alguém teve que abrir a porta. Alguém teve que abrir a porta. Você tem que abrir a porta. E a confiança naquilo que Deus falou com você é o que abre a porta. Você compreende? Tem muitas pessoas que o milagre está à porta dela há muito tempo, só que ela não acredita, só que ela não confia, então ela não abre a porta. Os varões estavam à porta, ou seja, o milagre estava à porta. Repito, ou para se manifestar na tua vida, ou para se manifestar através de você na vida de alguém. No caso de Pedro, era para se manifestar através dele na vida de Cornélio, que Deus já havia falado com ele, coisa séria. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. 23. Então, chamando-os para dentro, o receberam em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles.
foram com eles alguns irmãos a Jope. Então você vê que ele recebeu em casa, irmão. Ele não falou, fica aí na porta aí não, que daqui a pouco... Não, ele recebeu em casa. Você tem que receber aquilo que Deus fala com você, você tem que receber em casa. Você tem que receber no coração. Tem gente que não recebe. Eu fico observando quantas coisas, quantos ensinamentos, quantas orientações o Senhor Deus nos dá, mas não penetra no nosso coração. Nós não recebemos no coração. Olha, tem uma palavra que eu tenho vibrado com ela esses dias. Eu estava meditando na Bíblia e de repente eu vi Paulo falando a Timóteo, se eu não me engano: viva livre, sem se preocupar. Acabou. Viva livre. Livre de doutrinas de homens, livre de julgo de demônios, livre de pressão da sociedade, livre de preocupações, livre, viva livre, sem se preocupar. Mas ele dá um conselho: não faça da tua liberdade motivo para o pecado, mas viva livre. Para que você vive preocupado? Olha lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, ó, vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Ou seja, vivam na palavra. Não desprezem a palavra, mas vivam livres. Ele estava falando de doutrinas, de preceitos, de cargas lançadas sobre os homens, preocupação. Viva livre. Falei, Deus, obrigado. Primeiro ele estava falando comigo, ele falou, vive livre. Ó, não se preocupe. Falei, tá bom. Aceita. Viva livre, sem se preocupar. Mas é que tem um problema, Deus. É que o quê? Ele falou, aceita, recebe no coração. Aceita. Ele falou contigo. Se ele falou comigo, a responsabilidade de quem é? É dele. E se eu estou na mão de Deus, é o melhor lugar para estar na mão dele. É o mais seguro lugar para estar. Está preocupado com o quê? Confia nele. Volta lá em Atos, por favor. Então, chamando para dentro, os recebeu. Recebe em casa, irmão, o que Deus enviou para você. Eles estavam lá enviados por quem? Por Cornélio, pastor, mas numa ordem de Deus. Então foi Deus que enviou. Uma ordem de Deus, foi Deus que enviou. Então recebe aquilo que Deus envia. O que Deus não envia, não recebe. O que não vem do alto, não aceita. Mas o que vem do alto, o que vem de Deus, recebe. Então, chamando para dentro, desculpa, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo seguinte. E no dia imediato, chegaram a Cesárea, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos íntimos. Irmão, quem você trouxe à igreja esse ano? Já estamos no 7º mês do ano. Quem você trouxe à igreja? Talvez nem você está vindo direito. Talvez você é um religioso que aparece aqui cada 15 dias, uma vez no mês, 2 vezes no mês. Você não tem uma responsabilidade, você não tem um compromisso ainda. Cornélio não queria bênção só para ele, não. Ele já tratou de trazer os parentes, os familiares, e tratou de trazer os amigos. Irmão, quando Pedro chega lá, já tinha uma galera lá para ouvir sobre o caminho da salvação. O que você está fazendo? Lembra que eu falei domingo? Você é prejuízo ou você é lucro para o reino dos céus? O teu comportamento tem ajudado pessoas a caminhar na verdade, ou o teu comportamento tem destruído famílias inteiras? Nós temos que levar nosso Deus a sério. Nós temos que ter uma vida com Ele. Nós temos que ganhar almas. Você está preocupado em construir uma casa? Você está preocupado em comprar um carro? Você está preocupado em isso e aquilo? Vai ficar aí. E as almas? Quantas pessoas você se consagrou para falar de Deus? Quantas pessoas você orou? A quantas pessoas você visitou, se colocou o joelho no chão?
É coisa séria que eu estou falando com você. E no dia imediato, chegaram a Cesárea, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo seguinte: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha o comportamento de quem é de Deus. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Você não é melhor do que eu por causa da cor da sua pele. Eu não sou melhor do que você por causa da cor da minha pele. Você não é melhor do que eu porque você tem cultura. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho cultura. Você não é melhor do que eu porque você tem dinheiro no banco. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho dinheiro no banco. Ninguém é melhor do que ninguém. Não trate as pessoas com diferença, por causa de cultura, por causa de sexo, por causa de condição financeira, material. Não trate pessoas de maneira diferente. Isso entristece o coração de Deus. Não se julgue superior a ninguém porque você não é. Não importa a posição que você ocupa na sociedade. Não importa se você é um acadêmico, se você é uma pessoa culturalmente preparada, não importa. Não importa se você tem diplomas e diplomas, se você é graduado ou pós-graduado, não importa. Você não é diferente daquele que fala nós vai, nós volta, nós fiquemos. Não é. Não é. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também não sou melhor do que você, sou igual a você, sou homem como você, não sou especial. Levanta. Quer adorar? Quer olhar com admiração? Olha para o Espírito Santo, olha para Deus, Ele é o Senhor. Amém? Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Versículo seguinte: e falando com ele, entrou e achou muitos que ali já se haviam ajuntado. Irmão, muitos. Quantas pessoas, irmão, esse ano você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você visitou? Quantas pessoas você orou? Quantas pessoas você falou do amor de Deus para elas? Irmão, nós temos que entender. Lembra que eu falei? Viva livre, sem preocupação, mas seja escravo de quem? É de Deus. A Deus eu não posso deixar de servir. A minha vida, ela é limitada à palavra. O escravo ou o prisioneiro, ele tem uma liberdade limitada. A minha liberdade, ela vai até onde a palavra permite. Amém? Você compreende sim ou não? Versículo seguinte: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum o imundo. Você viu? Pedro entendeu que se tratava de comida, irmão. Você tem que meditar na palavra de Deus para entender o significado real dela. Era um momento de almoço, Pedro foi orar, aparece um vaso, um vaso no formato de lençol, com vários animais, e Deus fala: cata, mata e come. Mas se tratava de comida. Você tem que prestar atenção. Presta atenção, meu irmão. Você tem que prestar atenção. Você tem que entender sobre o que se trata o que Deus está falando com você. Senão você pode formar um conceito, um preceito errado no seu coração e desejar o que Deus não está falando com você. Você que entendeu errado. Você que entendeu errado. Eu, Antônio Júnior, deixei de desejar trabalhar em cidade tal, ou em cidade tal, ou em local tal, ou em local tal. Por que razão? Porque um dia Deus falou comigo que Ele me chamou para pregar o Evangelho. Então esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, porque ministério é trabalho, a palavra ministério significa trabalho, esse é o meu trabalho. Então não importa aonde, com quem, quantas, o importa é que eu faça o meu trabalho. E eu tenho o mesmo conceito que Martinho Lutero. Não sei se você viu ontem. Martinho Lutero, ele falou uma coisa que eu achei interessante demais. Ele falou: olha, pregue de maneira tal que as pessoas fiquem enjoadas do pecado delas, ou fico com raiva de você. E é assim que tem acontecido no meu ministério.
Ou a pessoa fica com raiva de mim e vai embora, ou ela muda a vida dela e abandona o que é errado. E vai por mim, irmão. Em vez de você ficar com raiva, abandone. Tira o que é errado. Viva o que é certo, porque isso vai trazer benefício para a tua vida, não é para a minha não, é para a tua vida. Benefício para a minha vida, eu tenho que respeitar a palavra e andar nela. Você compreende sim ou não? Ninguém é melhor do que ninguém. Ele entendeu, ele falou, olha, a vida toda, ele estava dizendo para eles aqui, a vida toda eu aprendi que não é correto entrar na casa de gentil, ter comunhão com o gentil, conversar com o gentil. A vida toda eu aprendi que o gentil ele é imundo, ele é inferior a nós. Só que Deus mostrou que não é verdade isso. Deus mostrou que não é assim. Deus mostrou que não há ninguém comum ou imundo. Por quê? Porque a obra que Jesus fez tira qualquer pessoa que o aceita, da condição de imundo ou comum. Mas o cidadão era um estuprador, pastor, é um crime maldito. Mas ele se converteu, se transformou, aceitou Jesus, se arrependeu. Ele não é mais comum ou imundo aos olhos de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E aí vai para várias outras situações que você puder imaginar. Versículo seguinte: pelo que sendo chamado vim sem contradizer, ou seja, vim com o coração limpo, vim com o coração sem contrariedade. Eu vim porque Deus falou comigo, então eu sei que Deus está falando é certo e eu vim. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Eu quero saber o motivo. O que vocês querem de mim? Versículo seguinte. E disse Cornélio, há 4 dias, eu falei 3 no começo, errei, foi 4. Há 4 dias estava eu em... Ele estava como, pessoal? Irmão, você não entendeu, mas você vai entender. Se você diz que é de Jesus, e você não tem uma vida de prática de jejum, e de prática de oração, e de prática de leitura bíblica, e de prática de frequência à casa de Deus, você não faz como é costume de alguns, deixar de congregar, não, você congrega, você está na casa de Deus, você jejua, você ora, você lê a Bíblia. Se você não é assim, você está vivendo uma outra coisa, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Porque quem anda no Evangelho são práticas necessárias. Quem quer ter comunhão com Deus são práticas necessárias. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, em minha... Você quer orar só na igreja? A prova é que tem muita gente que ora só na igreja, que meia hora de oração deixa ela exausta. Deixa ela exausta. Essa é a prova que ela não ora. Essa é a prova que ela não ora. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Missionário R.R. Soares. Eu comandava o estado do Maranhão. O missionário marcou uma campanha. Foi uma campanha maravilhosa. Nós tivemos, segundo a polícia militar, isso aqui não é invenção minha, não é dados meus, você pode procurar na internet que você encontra. Segundo a polícia militar, nós tivemos 3 dias de evento. No terceiro dia nós tivemos 120 mil pessoas na Praça Maria Aragão, em São Luís do Maranhão. E quando o missionário chegou para esse evento de 3 dias que nós tivemos lá, o missionário me convidou para correr com ele na praia. Só que o missionário me convidou até covardia. O missionário, eu já vi ele correr 17, 18 quilômetros assim, brincando, né? O missionário enfrentou essa batalha que você ficou sabendo, não enfrentou? Há uma semana atrás, 15 dias atrás mais ou menos, eu estava conversando com um amigo e o missionário falou, olha, eu comecei, então quando eu vi já tinha corrido 12 quilômetros. Quer dizer, é que ele tem o costume, ele tem o hábito, está preparado. E ele me convida. E eu cheguei cedo no hotel, falei, vamos lá. Ele falou, você veio mesmo? Eu falei, claro, o senhor não me conhece? Não, eu sou homem de Deus, sou homem de palavra. Ele falou, vamos. Eu falei, vamos. Ele falou, vamos aonde? Eu falei, vamos na litorânea. É um lugar muito bonito em São Luís do Maranhão. E fomos para a litorânea. E começamos, né, conversando com o missionário. Trotezinho, 1 quilômetro. Eu estava com a língua no dedão do pé. Aí o missionário falou, Júnior, e aí? Eu falei, missionário, não dá mais não. Ele falou, eu vou correr mais um pouco. Eu falei, tá bom, ele foi. E eu fui embora.
Fui andando devagarzinho. Aí eu lembro até de um cidadão. Olhou para mim e falou: ô pastor, hein? Lá porque o pessoal fala assim lá. Ô pastor, hein? Que vergonha, hein? Missionário com o dobro da sua idade passou ali correndo, o senhor está quase morrendo. Eu falei: vai cuidar da tua vida. Ele vai cuidar da tua vida. Mas por quê? Eu não tinha um hábito da corrida. Mas daquele dia eu tomei vergonha na cara, eu comecei a correr. Em pouco tempo, coisa de 3 meses, eu estava correndo 5, 6 quilômetros sem cansar. Mas comecei. Então o que acontece? É a oração. A pessoa que está acostumada a orar, você começa a orar com ela, ela vai no mesmo ritmo que você, ela está orando meia hora, 40, 50 minutos, passou, ela não viu. A pessoa que não está, 10 minutos você vai lhe incomodar. Não passa o tempo para ela, a hora não passa para ela, ela não tem o costume. Irmão, você tem que ter uma vida de oração, de jejum, leitura bíblica e frequentar a casa de Deus. E tudo que você aprender, coloca em prática lá fora, para que as pessoas saibam que Jesus Cristo está vivendo através de você. Amém, Jesus? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Versículo seguinte: e eis que diante de mim se apresentou um varão com as vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Presta atenção, a tua oração foi. Você quer que Deus te ouve, mas você não ora? Quer que Deus mude a tua vida, mas você não ora? A tua oração foi a oração de Cornélio que mudou a vida dele. Por quê? Porque agora você vai ver que Cornélio recebeu a mesma bênção que os judeus já haviam recebido, que é a presença do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. Cornélio, a tua oração foi ouvida. E as tuas esmolas, o Cornélio não era avarento não, você que fica com medo da oferta, que não gosta da oferta, você até acredita que foi a igreja que inventou esse negócio de oferta, né? Cuidado, hein? Ó, Deus fica olhando as tuas orações e as tuas esmolas, ou seja, as tuas ofertas. Porque essa palavra esmola aqui traduzida é oferta. Ele fica olhando o teu socorro, a tua ajuda, não só a obra de Deus, mas a tua ajuda aos necessitados. Num período como esse, quantas pessoas estão precisando que alguém estenda a mão? Mas parece que porque tem dificuldade você agarra mais ainda. É dando que você recebe, não é segurando que você recebe, é dando que você recebe. A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante, foi se acumulando, porque uma coisa que está em memória é uma coisa que tem sido acumulada. Eu já dei. Não, você tem que entender que é uma prática que você tem que ter. Aquilo vai se acumulando diante de Deus, as suas ações vai se acumulando. Deus chega um momento que ele se manifesta a teu favor. Chega um momento que ele age a teu favor. Versículo seguinte para encerrar: envia pois a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome a Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falara. Versículo seguinte: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Versículo seguinte: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de... Então não faça, hein? Se Deus não faz você, hein? Faz diferença não. Eu já ouvi como pastor coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Eu lembro uma vez que eu estava no noroeste do estado, não vou nem falar o nome da cidade, e o meu auxiliar era um rapaz bem branquinho, louro, e ele estava abrindo a reunião, e quando eu entro, o rapaz nem prestou atenção. O rapaz que estava lá na reunião nem prestou atenção, falou: ih, pastor é negro. Aí sentou, né? Assistiu a reunião. Aí fiz a oração, caiu um monte de capeta lá dele e vim pedir perdão depois. Quer dizer, irmão, não faça. Não faça diferença. Não faça diferença. Não, eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo, mas às vezes o exemplo está do teu lado. A pessoa sendo do teu lado, você... Não, faça isso não. Eu chamei a atenção de uma mulher uma vez. Falei: irmã, senhora, não faça isso. Ela falou: não, pastor, eu não faço diferença de pessoas. Olha, eu amo o Senhor, o meu pastor é negro. Eu falei: eu sou negro, mas eu ando bem arrumado, eu ando cheiroso, eu ando bem vestido. A senhora está fazendo exceção de pessoas, por causa da vestimenta dela, por causa que ela não usa o perfume que a senhora usa. Cuidado, irmão, não faça diferença. Ninguém é melhor que ninguém. Ó. Abrindo Pedro a boca, diz: reconheço, por verdade,
que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele não lança ninguém fora que vai. Ninguém. Versículo seguinte. Mas que lhe é agradável aquele quem, em qualquer nação, o tome e faz o que é. O que importa para Deus é isso. Não importa de onde você é, quem você é, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, não importa se você é judeu, se você é palestino, não importa quem você é. Importa se você é praticante da palavra dele. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, em qualquer lugar, tome e faz o que é. O que importa para ele é quem a pessoa praticar a palavra. Você compreende, sim ou não? Versículo seguinte. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aí ele anunciou Jesus Cristo, Senhor de todos. Ele falou, então, vocês querem saber o que Deus tem para mim? A palavra que ele enviou é essa, que Jesus Cristo é Senhor de todos. Amém? E se você continuar lendo, você vai ver que, como aconteceu no dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa. Como aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu lá também. O Espírito Santo se derramou e eles foram todos batizados do Espírito Santo. Amém? Irmão, você vê, a direção é de Deus. A direção é do Espírito Santo. Eu já estava com a Bíblia aberta, já tinha falado para você o que eu ia pregar, onde ia pregar, o que eu ia falar, mas você tem que prestar atenção. Antes, eu falei com Deus, eu tenho muitas mensagens no meu coração, mas o Senhor sabe o que essa pessoa que é do Senhor precisa ouvir. E você vê que nós somos para um lado completamente diferente do que eu tinha intenção. Então deixa Deus dirigir assim a tua vida também. Eu podia muito bem falar, não vou falar isso, vou falar do que eu já estou preparado. Deixa Deus dirigir a tua vida, em tudo. No que você vai falar, no teu agir, no teu comportamento com as pessoas, no teu local de trabalho. Deixa Deus dirigir a tua vida. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Não faça diferença de pessoas. Tem ninguém melhor do que ninguém. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Você que está em casa, forte abraço. Tchau. De novo.